Bom dia, tudo bem, gente? Tem surgido muitas dúvidas em relação ao papel do anestesista nesse período de pandemia e algumas pessoas não estão entendendo muito bem como anestesista e como estamos mudando os protocolos em relação ao papel do anestesista na atuação em pacientes com Covid. Para quem não sabe, o anestesista faz alguns procedimentos que envolvem o processo de intubação orotraqueal, né? A passagem de sonda, de uma sonda, né, na garganta, para poder fazer a ventilação desses pacientes. Na anestesia, a gente faz medicações apropriadas, faz esse processo por um curto tempo, temporário, para o paciente não mexer, não parar e facilitar o procedimento cirúrgico. Num paciente com Covid, a gente faz esse procedimento para melhorar o padrão ventilatório. Então, o paciente está em insuficiência respiratória, por exemplo, que é uma insuficiência respiratória, o paciente está com tanta dificuldade para respirar, ele não consegue mais sozinho fazer esse movimento tão simples que é a respiração. Então precisa ter força na musculatura, precisa ter o pulmão conseguir fazer uma troca entre o ar que a gente puxa, né, purificar esse ar e esse ar oxigenar, né, tirar esse oxigênio que vem do ambiente, oxigenar os nossos tecidos e o nosso corpo. Então, às vezes o paciente ele tem esse padrão tão difícil, uma frequência respiratória, que é o quê? A quantidade de vezes que a gente respira por minuto. O paciente começa a ficar uma respiração muito mais rápida do que normal, ou então ele tá sem força para poder fazer isso, ou até mesmo a troca desse padrão, né, entre pulmão e respiração não está sendo eficiente. Então, isso nos faz ter que fazer esse procedimento de intubação e ventilar através de aparelhos para facilitar esse padrão no paciente. Para isso, o paciente precisa estar tranquilo, né? Ele precisa colaborar para isso. Em geral, a gente faz medicações para o paciente dormir e aí sim a gente fazer esse procedimento, né? Então, o papel do anestesista nessa situação, onde a gente tem uma pandemia, onde um dos principais focos, onde o vírus atua mais, o primeiro ponto, digamos assim, é o pulmão, a gente tem um papel aí fundamental do anestesista, que é um médico onde que mais faz esse procedimento e tem uma habilidade muito boa em fazer esse procedimento, mesmo em pacientes que consideramos difíceis para poder fazer esse procedimento. O que a gente atua como dificuldade para poder fazer esse procedimento? Primeiro, o paciente tem que ter uma perviedade. O que é perviedade? O paciente tem que abrir bem a boca para a gente poder fazer. O paciente tem que ter todo esse aparato aqui normal, onde a gente possa visualizar, né? E o paciente tem que ter uma colaboração para a gente poder fazer esse procedimento, né? Então, tudo isso a gente está apto para fazer. Além disso, a gente tem uma habilidade também em fazer alguns procedimentos que envolvem um paciente que está na UTI, por exemplo, passar alguns acessos venosos, que a gente precisa fazer algumas medicações para o coração. A gente passa um acesso venoso central, que pode ser aqui no pescoço, né, na nossa jugular, na subclávia, femoral. Tem alguns lugares que a gente pode passar e a gente está apto. Tem uma facilidade para poder fazer esse procedimento, assim como os catéteres arteriais, que é para a gente ver essa pressão, que não é a do manguito, uma pressão mais fidedigna para o paciente, onde a gente pode controlar como é que tá o coração, como é que tá essa mobilização do sangue, né, para poder a gente ver se a gente está nutrindo bem tanto os órgãos como a parte periférica do paciente, certo? Acho que é isso, esse vídeo, para a gente poder tentar entender, valorizar um pouco mais as pessoas que estão atuando aí nessa área.